Olá, alunos do 7º ano, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, e estou aqui para mais uma aula. Bora ver qual é o assunto da nossa aula. A nossa aula de número 36 tem por objeto de conhecimento formas de propagação de calor, do calor, equilíbrio termodinâmico e vida na Terra. E o detalhamento da nossa aula é motor de combustão interna. Então, vamos para a nossa aula. E começamos a nossa aula aqui, ó, na beira do rio, um ambiente que é muito comum para a gente, né? Que a gente está muito acostumado, e um ambiente onde tem muitos barulhos. Vocês conseguem ouvir? Esse barulho é um barulho de um motor, de um barco de linha, né? E esse? Esse também é um barulho muito comum, que a gente ouve bastante, mas já é um barulho de um motor de rabeta. Mas será que esses motores, eles são iguais? Será que eles funcionam da mesma maneira? Vocês já pararam para pensar o que é um motor? Quando a gente vai ver o que significa motor no dicionário, lá a gente vai encontrar que motor é algo que move, certo? Mas quando a gente fala desse tipo de motor, desses motores que estão presentes aqui nos nossos barcos, a gente está falando de um motor que é um dispositivo que converte outras formas de energia em energia mecânica. E é isso que a gente vai aprender na nossa aula. Mas para que vocês entendam melhor, eu trouxe aqui uma comparação. Nós temos aí o corpo humano e motor. O nosso corpo que está se movimentando, né? Aqui é o nosso esqueleto, e vocês conseguem observar que o nosso esqueleto é formado pelos nossos ossos, né? Mas para que a gente consiga se movimentar, nós temos a ação conjunta do sistema esquelético, que são esses ossos que formam o nosso corpo, junto com o sistema muscular, que vai dar tanto o sistema esquelético quanto o sistema muscular. Esses sistemas, eles dão o sustento do nosso corpo, que permitem que a gente fique em pé, e que também permitem que a gente consiga se locomover, né? Consiga se mover, né? Então, nós temos aí, para essa movimentação, essa ação conjunta do sistema esquelético, formado aí pelos nossos ossos, junto com o sistema muscular, que vai dar energia para que a gente consiga aí se mover, né? Mas da onde que vem a energia para que a gente consiga realizar as nossas atividades? E é aí que entra a respiração celular, que vocês podem observar aí na nossa cartela. Então, a gente pode comparar a respiração celular com um motor, certo? Porque assim como o motor vai dar energia para que os carros se movimentem, os barcos consigam navegar aí nos rios, nós temos a respiração que ocorre lá nas nossas células, mais especificamente, ó, nessa organela que nós chamamos de mitocôndrias. Então, dentro das nossas células, de cada uma delas, nós temos uma organela chamada mitocôndria, e é a mitocôndria que é responsável pela respiração celular. E o que acontece nessa respiração? Então, essa respiração, nós temos a glicose. Essa glicose, ela vai ser quebrada numa reação com o gás oxigênio, certo? E da onde veio essa glicose? Essa glicose veio da nossa alimentação, vem do que a gente come, tá? Então, essa glicose, ela vai ser quebrada junto com o gás oxigênio e vai produzir gás carbônico, né? Lembrando que aqui, ó, nós temos o gás oxigênio, o gás carbônico, nós temos água e nós temos, ó, a energia. E a energia, que é algo muito importante, né? Nós temos aqui
a energia, que é essa energia que vai fazer com que a gente consiga realizar as nossas atividades, né? E se a gente parar para pensar, gente, nós temos dentro de um motor um funcionamento semelhante com o que ocorre aqui nas nossas mitocôndrias. Porque vocês podem observar, aqui na nossa equação, a gente utiliza a glicose e gás carbônico, certo? Para produzir aí a energia. E no motor, a gente utiliza uma mistura de ar e combustível para que o motor trabalhe e nós temos aí a energia necessária para que esse motor funcione. Então, dessa maneira, comparando com o nosso corpo humano, a gente consegue entender também como que esses motores conseguem funcionar, certo? E agora a gente vai saber o que é um motor de combustão interna. Então, nós temos aí na nossa cartela a definição do motor de combustão interna, né? Que é uma máquina térmica que transforma energia proveniente de uma reação química em energia mecânica a partir da explosão. E aqui, gente, é bem importante. Essa transformação, ela acontece a partir da explosão, e essa explosão é de uma mistura, de ar e combustível, tá? Então, o motor, ele é uma máquina térmica que vai transformar a energia que veio de uma reação química em energia mecânica a partir de uma explosão, né? E essa explosão, ela só ocorre porque nós temos aí uma mistura de ar e combustível, certo? E agora eu vou mostrar para vocês as principais estruturas do motor de combustão interna. Então, aqui, a gente tem a representação de um cilindro, né? No motor nós temos mais, mas aqui para a gente observar melhor, para que vocês consigam observar melhor, nós temos a representação de um cilindro, né? Então, aqui, nós temos a válvula de admissão. A válvula de admissão, ela vai controlar aí a entrada essa mistura, né? Tão importante, que é o ar e combustível, né? Que vai entrar nessa câmara aqui, nesse compartimento que a gente chama de câmara de combustão, certo? Aí esse ar e combustível entra nessa câmara de combustão e aqui vai ter uma movimentação dessa estrutura para cima e para baixo. E essa estrutura a gente chama de pistão, certo? Em seguida, essa estrutura que segura o pistão, né, nós chamamos de biela. E é esse movimento que a biela faz que vai fazer com que haja o giro nessa estrutura inferior que a gente chama de virabrequim, certo? Então, nós temos a válvula de admissão, onde entrou o ar e o combustível, na câmara de combustão, onde nós temos o pistão que vai ser movimentado pela biela e a biela permite o giro que vai fazer esse giro do virabrequim, certo? Para que ocorra essa explosão, nós temos aí a vela de ignição que vai vir a centelha, para que ocorra a explosão. Quando ocorre a explosão, essa explosão que vai fazer a movimentação do pistão, né? E nós temos também, como é uma combustão, uma explosão, nós temos produção de gases. Esses gases, eles vão sair aqui, pela saída de gases que vai ser controlada pela válvula de escape, né? Então, nós temos aí as principais estruturas do motor de combustão interna, certo? E como é que surgiu esse motor? Então, eu trouxe aqui um pouquinho da história para que vocês saibam como é que surgiu os motores de combustão interna. Então, nós temos aqui, esse alemão muito importante, né?
que é o Nikolaus August Otto. Ele foi quem inventou e construiu o primeiro motor de combustão interna de 4 tempos, certo? E determinou o ciclo teórico sobre o qual trabalha o motor de explosão. Essa descoberta dele foi lá em 1876, no século XIX, e esse ciclo teórico que ele desenvolveu ficou conhecido como ciclo de Otto, né? Que é o nome dele. Então, nós sempre nos referimos ao ciclo de Otto, onde nós temos aí esse motor de combustão interna de 4 tempos. É importante a gente destacar que no momento histórico, né, o momento em que Otto desenvolveu esse motor, estávamos aqui vivendo a Revolução Industrial. Então, foi muito importante, ele trouxe uma grande inovação para aquele momento onde as pessoas, na verdade, já estavam sendo substituídas por máquinas, né? Então, nós tínhamos, nesse momento, grandes máquinas que já estavam aí atuando na Revolução Industrial, certo? E vamos aí ver detalhes do ciclo motor de Otto. Então, o que é importante a gente saber? Que o ciclo motor de Otto, ele caracteriza-se pela ignição por faísca, né? Que é essa faísca aí que vai gerar combustão, como eu expliquei para vocês ali na estrutura, né? É o mais comumente utilizado em automóveis de passeio, em motocicletas. Então, o ciclo de motor de Otto é o que a gente encontra nos nossos carros, na moto, certo? E aqui, o funcionamento desse motor, ele divide-se em 4 etapas. Nós temos a admissão, nós temos a compressão, nós temos a combustão e a exaustão. Mas para explicar melhor para vocês como funciona o ciclo motor de Otto, eu chamei aqui o nosso professor de física. Dei uma olhadinha aí. Olá pessoal, eu sou o professor William Costa, sou professor de física aqui do CMEAN e hoje nós vamos falar sobre o ciclo de Otto. O ciclo de Otto ele foi inventado por um físico chamado Otto e o Otto ele criou um ciclo dividido em 5 fases. A primeira fase é a admissão, quando o pistão ele aspira, a válvula é aberta e o pistão aspira uma mistura de ar e combustível, tá certo? Logo na sequência, a segunda fase é a compressão. Aí comprime essa mistura de ar e combustível e logo na sequência nós temos a terceira fase que é a explosão. Na explosão, essa mistura ela está comprimida e vai uma centelha, uma faísca ali. Uma faísca nessa mistura de ar e combustível que faz com que ocorra a explosão, que é o nome da terceira fase. Logo na sequência, após essa explosão, há a expansão. Nessa expansão, o ar sobe, tá certo? E aí nós temos na sequência, quando o ar sobe, o que nós temos? Nós temos a descarga. A válvula vai ser aberta e essa mistura aí de ar e combustível que já foi consumida pela chama, ela vai sair para o escapamento. Isso fez com que nós tivéssemos a construção do primeiro motor de combustão interna. E esse motor de combustão interna do ciclo de Otto, normalmente ele é alimentado por combustíveis mais leves, como a gasolina, o álcool e o gás. Então aí vocês viram, né, como o professor William muito bem explicou para vocês o funcionamento do ciclo de Otto. Lembrando que este é o tipo de motor que a gente utiliza nos nossos carros de passeio, nas motos, certo? Mas existe outro tipo de motor, né? E esse outro tipo de motor foi descoberto aí, por esse cientista, esse pesquisador chamado de Rudolf Diesel, que já dá uma dica, né, pelo nome dele, já indica aí mais ou menos o que ele criou, certo? Então vamos aí conhecer um pouquinho dessa parte da história. Então, em 1892, ainda lá no século XIX, Rudolf Diesel, né, esse senhor da foto, desenvolveu o primeiro motor de ignição por compressão de carga compactada. E aqui a gente tem a principal diferença, né? O nosso motor do ciclo Otto é ignição por faísca
E aqui, nesse momento, o diesel desenvolve um motor de ignição por compressão de carga compactada, né? O motor de diesel revolucionou a indústria, substituindo os mecanismos a vapor. Então, naquela época, nós tínhamos muitas máquinas que funcionavam a vapor, certo? Sendo que aí, com essa descoberta do diesel, ele substituiu esses mecanismos a vapor que eram enormes e que na época eram responsáveis por mover locomotivas e transportes marítimos, né? Então, esses mecanismos a vapor, eles eram responsáveis pela locomoção de grandes equipamentos, né? Como locomotivas, como navios. Então, esse motor desenvolvido por diesel, né? Que foi um motor de ignição por compressão de carga compactada, ele substituiu essas grandes máquinas a vapor, certo? E agora a gente vai conhecer aí o ciclo motor de diesel. Então, o que é o ciclo motor de diesel? São aqueles que aspiram o ar que, após ser comprimido no interior dos cilindros, recebe o combustível sob pressão superior àquela em que o ar se encontra. Então, aqui a gente tem a principal diferença do ciclo motor de diesel, com o de Otto, né? Aqui a gente já consegue observar que esse funcionamento é diferente, né? No motor de diesel, nós temos aí são motores que aspiram o ar que, após ser comprimido no interior dos cilindros, recebe o combustível sob pressão superior àquela em que o ar se encontra, né? Então, a principal diferença que a gente já pode destacar aqui é que no Otto a gente tem faísca fazendo funcionar ali o motor e aqui no ciclo motor de diesel não. Mas para que vocês entendam melhor como é que funciona, eu chamo aí mais uma vez o professor William. Olá pessoal, eu sou o professor William Costa, sou professor de Física aqui do CMEAN e hoje nós vamos comentar sobre o motor diesel, o ciclo de diesel, tá certo? Bom, esse ciclo ele foi pela primeira vez mostrado para o mundo, patenteado em 1900 e nele se utilizava um óleo de amendoim como combustível. Mas vamos lá, olha, para entender o ciclo de diesel, que é feito com o combustível hoje, cujo nome é diesel, ele é dividido em 4 fases. No primeiro é a admissão. Nessa admissão, a válvula é aberta e o ar ele entra ali no nosso cilindro, tá certo? Logo na sequência, nós temos a compressão. Na compressão, esse ar ele é comprimido até um certo ponto e ali injeta-se o combustível após essa compressão, tá certo? Logo na sequência, como a pressão e a temperatura ali são muito altas após a injeção do combustível, ocorre uma explosão. Essa explosão causa uma expansão do nosso pistão. Quando essa expansão ocorre, o combustível ele é consumido e logo na sequência nós temos ali a abertura da válvula que faz com que esse ar que já foi consumido, ele saia, tá certo? É a fase da descarga. Bom, esse é o ciclo de diesel que é responsável pelos motores a diesel. Muito bem, então vocês viram aí o ciclo de diesel, né, que é responsável por mover aí os motores de caminhão, carregando aí grande peso, certo? Então vocês viram aí a diferença do ciclo motor de Otto e o ciclo motor de diesel. Puderam aí conhecer os dois tipos, certo? E agora eu vou trazer aqui para vocês na nossa aula uma curiosidade. Vocês já devem ter visto que nós temos carros 1.0, 2.0, 3.0, mas o que isso significa? Qual é a diferença? Vamos observar aí. O que será que significa esses numerozinhos, né? Quando a gente fala, o meu carro é 1.0. Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês que quando a gente fala que o carro é 1.0, a gente está se referindo ao motor do carro, certo? E o motor que é 1.0,
ele corresponde aí a 1 litro, ele faz a movimentação dele aí gastando 1 litro de combustível, certo? Então, nós temos aí o motor 1.0, 1 litro de combustível, motor 2.0, 2 litros de combustível, né? O motor 3.0, 3 litros de combustível. E aí, qual vai ser a diferença? O que a gente precisa saber? Todo motor possui cilindros, né? E aqui na nossa imagem, nós temos os cilindros dispostos em linha, né? Que é o que a gente encontra comumente, né? Já existem outros tipos, mas é o que a gente encontra de maneira mais comum no carro, certo? E qual é a função desses cilindros? Esses cilindros, eles vão dividir a quantidade de combustível que o carro tem para trabalhar, certo? Então, um carro, ele tem de 3 a 4 cilindros em linha, que é o que a gente observa aí na nossa imagem, né? Esses cilindros dispostos na imagem, certo? E aí, o que isso quer dizer? Então, um motor de 4 cilindros, como aquele que nós vimos na imagem anterior, ele vai dividir 1 litro de combustível em 4. Então, para trabalhar, ele vai jogar 250 ml de combustível em cada cilindro, certo? Então, um motor que é de 4 cilindros, ele vai jogar 250 ml de combustível em cada cilindro para ele funcionar. Já o motor de 6 cilindros, aí o motor de um carro 3.0, ele vai dividir 3 litros em 6 cilindros. E aí nós temos um aumento de ml que será jogado em cada cilindro. Então, se eu tenho apenas 4 cilindros, eu vou dividir a quantidade de combustível em 4. Mas se o meu motor é 1.0, eu tenho 1 litro de combustível para ser dividido em 4. Agora, se eu tenho 6 cilindros que precisam receber combustível, mas o meu motor é 3.0, então eu tenho 3 litros de gasolina para dividir nesses 6 cilindros. E aí eu tenho essa quantidade maior. E olhem a diferença. Aqui eu vou utilizar 500 ml em cada cilindro, enquanto que no carro 1.0 eu utilizo 250 ml em cada cilindro. E é por isso que um motor 3.0 ele gasta mais combustível e o carro 1.0 é mais econômico, certo? É por esse motivo que, se a gente tiver dinheiro sobrando, né, tiver como sustentar um carro chique 3.0 que consome bastante gasolina, aí você sabe que você tem como pagar esse combustível, porque o carro ele vai consumir mais, ele vai gastar mais gasolina e aí você vai ter mais gastos com esse carro 3.0, certo? E aqui eu trouxe para que vocês pudessem ver também como é que funciona esses cilindros, né, que eu acabei de falar. Então, aqui nós temos os cilindros dispostos em linha, né, eles arrumadinhos em linha. Então, nós temos aí, ó, cada um recebendo aí a mistura do ar e combustível para que façam toda essa movimentação do motor, gerando a combustão que vai gerar energia, né, essa energia mecânica gerada aí, né, que vai ser essa energia que vai mover os nossos automóveis, né? Então, nós temos aí, ó, o pistão, a biela fazendo o giro que a gente consegue observar bem do virabrequim, que vai gerar essa energia. Mas existem outros tipos de cilindros também, né? Nós temos aqui, ó, os carros mais modernos, eles têm mais, né? Eles têm essas disposições diferentes. Então, nós temos aqui os cilindros dispostos em V, né? Como são mais cilindros, se nós colocássemos esses cilindros em linha, não teria espaço suficiente dentro do carro. Então, essa disposição em V, ela permitiu para que desse mais potência ao carro e permitiu que houvesse um pequeno espaço a ser utilizado para colocar esses tipos de cilindro que são mais encontrados nesses carros
mais chiques, certo? E aí nós temos, para falar também, por que que essa combustão, quando a gente fala em combustão, quando a gente fala em combustível, por que que isso tem todo um pensamento negativo, né? Então vamos aí para a nossa cartela, que diz assim, motor a combustão, mocinho ou vilão. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu estou falando em combustão, se eu estou falando em geração de gases, eu estou falando em gases que vão ser expelidos para o ambiente e vão poluir o ambiente, certo? Então, como consequência da combustão, nós temos aí a poluição do meio ambiente, né? Nós temos esses gases que são jogados aí pelos carros em grande quantidade. Além disso, nós temos uma poluição sonora, dessa grande quantidade de carros que nós temos nas nossas ruas. E porque também nós temos muitos carros nesse momento, em cidades grandes, o que isso gera em determinados horários? Tem determinados horários que você não consegue se movimentar na cidade com o seu carro, por quê? Porque nós temos aí engarrafamentos intermináveis, né? Como consequência dessa grande quantidade de carros que nós temos pelas nossas ruas. E além disso, né, além de tudo isso, nós também temos uma ineficiência no transporte. Porque com tudo isso, ele não se torna algo positivo, né? Ele não se torna algo bom para todo mundo, né? Porque se polui o ambiente, né, em grande quantidade, se temos aí a poluição sonora pela grande quantidade de carros, né, que estão se movimentando, carros, moto, ônibus, o transporte de ônibus, ele acaba não cumprindo aí a sua função, né? Porque nós temos o transporte coletivo, mas que fica também parado nesses engarrafamentos intermináveis, né? E por conta disso é um transporte que pode se tornar ruim para as pessoas por todos esses pontos que eu acabei de falar. Agora vocês observaram aí na nossa imagem que nós temos um carro que está sendo abastecido na tomada? Pois é, esse daí é um tipo de carro elétrico. E hoje nós já temos carros elétricos rodando aqui na nossa cidade, né, na capital, nós temos esses carros elétricos que estão rodando. São carros que são mais caros, mas eles possuem esse lado positivo por não estarem utilizando combustível, por não estarem poluindo o ar, certo? Mas, em compensação, não é todo mundo que pode comprar esse tipo de carro. Então, nós temos carros que são 100% elétricos, que eles são recarregáveis, né? Já existem postos em supermercados, em shoppings, que pode carregar o carro. Mas também nós temos carros híbridos, que funcionam tanto elétrico quanto por combustível. E isso já ajuda um pouco na questão da poluição. Esses carros eles só precisam diminuir um pouco o valor para que se tornem mais acessíveis à população e a gente consiga, né, ter aí um carro elétrico poluindo menos e melhorando aí não só o meio ambiente, mas também na qualidade de vida, na questão do nosso transporte, da nossa locomoção. Certo? Essa foi a nossa aula.